Vamos ler Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem ao seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Confiar em Deus num mundo de cabeça para baixo. Confiar em Deus num mundo de cabeça para baixo. É sobre isso que eu gostaria de meditar com você nessa manhã, a partir do Salmo 46, que é um salmo de extrema confiança em meio à turbulência e adversidade. Num mundo agitado que parece estar de cabeça para baixo, num tempo que a gente está vivendo que ninguém esperava, se no dia 31 de dezembro de 2019, alguém falasse para você que você iria estar no domingo de manhã, de máscara dentro da igreja, ou talvez não podendo vir para a igreja, tendo que celebrar na sua casa, porque você é grupo de risco, você talvez não iria imaginar, não é verdade? Parece que as coisas estão de cabeça para baixo, o mundo está de cabeça para baixo, a vida está de cabeça para baixo, o trabalho está de cabeça para baixo, família está de cabeça para baixo. E a lição principal desse salmo, preste bem atenção nisso, é que aconteça o que acontecer, o povo de Deus é feliz e está protegido. Aconteça o que acontecer, o povo de Deus é feliz e está protegido. O irmão Zé Pedro intercedeu pela nossa vida, pelas nossas famílias, nessa manhã e falou: Senhor, nós somos felizes e contentes, porque o nosso coração está sustentado no Senhor. E nós dissemos amém por isso, não é? Nós oramos isso nessa manhã. A palavra de Deus nos diz que o povo de Deus é feliz e está protegido, aconteça o que acontecer, firmado na confissão de fé do refrão dessa canção que nós lemos do Salmo 46, que se encontra no versículo 7 e versículo 9, repetindo, dizendo assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse salmo é barulhento, gente. É uma canção barulhenta. Há barulho, há bagunça e agitação em todos os lados. Há barulho na natureza. O salmista diz assim: ainda que a terra trema, os montes afundem no mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Versículos 2 e 3. Há barulho na natureza, há barulho nas nações. Versículo 6.
nações se agitam, reinos se abalam. Também nos versículos 8 e 9, venham, vejam as obras do Senhor, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, há guerra nas nações. Os corações estão agitados, estão barulhentos, porque se Deus chega para os seus filhos, para o seu povo, e na fala de Deus aparecem as seguintes expressões: aquietai-vos, quer dizer o quê? Que o coração está inquieto, barulhento, turbulento, bagunçado. Há também expressões de sincera confiança. Há expressões sinceras de confiança nesse salmo. Por exemplo, ele começa com uma expressão de confiança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O salmista está dizendo: Deus é casa no dia da chuva e da tempestade. Você ouviu a chuva tão gostosa que deu em Londrina nessa noite? Acordei ali por volta da uma e pouco, um vento forte, uma chuva gostosa, né? E aí a gente agradecia a Deus pela chuva que a gente precisava e pela casa que está sobre a gente. Porque, pois é, tem gente que não tem casa. Tem gente que toma chuva quando chove. Tem gente que passa frio quando venta, né? E aí o salmista, ele traz essa experiência e diz: no dia da adversidade, o Senhor é casa para me acolher, o Senhor é fortaleza, e fortaleza aqui é força, energia, o Senhor é a minha energia, o Senhor me fortalece e o Senhor é a ajuda sempre presente, o Senhor é a minha assistência, o Senhor me suporta, o Senhor me acolhe, o Senhor me ajuda. Deus é casa, Deus é energia, Deus é assistência, Deus é o nosso refúgio, o nosso esconderijo. E aí o salmista faz uma outra declaração de confiança, ele fala: por isso não temeremos, porque o Senhor é a nossa casa na adversidade, o Senhor é aquele quem nos fortalece, e o Senhor é aquele quem nos ajuda, e Tu és o Criador de todas as coisas. Então, se o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, é a nossa casa, nos fortalece, nos dá força e energia, e nos ajuda em todo o tempo, nós não tememos. É por isso, não é pelo que acontece ou deixa de acontecer, não é pelas nossas capacidades, é pelo Senhor. E aí, o salmista diz assim ainda, nos versículos 4, 5. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde o Altíssimo habita. Versículo 5. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. E eu quero te convidar a ler esse versículo através de Jesus e do Espírito Santo, porque é assim que a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia através da obra e dos méritos de Jesus e da presença viva do Espírito Santo, que é o próprio Jesus no seu povo, na sua igreja, no coração dos adoradores, implantando toda a vida de Jesus em nós. A Bíblia diz que quando cremos em Jesus como Salvador e Senhor, quando cremos na mensagem da verdade, do Evangelho, Deus nos dá um presente incomprável que se chama Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é a própria presença viva de Jesus em nós, para que a obra de Cristo seja uma realidade na nossa vida. Nós somos inseridos na história eterna da obra de Deus. Não há mais acusação contra nós porque somos eleitos dele. Ele está conosco em todo o tempo, ele mora na gente e ele faz a vida do céu já ser uma realidade aqui na terra, nos preparando para viver na terra como cidadãos dos céus, para quando a gente chegar lá no céu, a gente não estranhar muito. E aí a gente lê esse texto a partir de Jesus. Deus está nela, está no lugar da sua habitação, está na sua igreja. Deus está no coração do adorador. E Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. E eu quero deixar uma ilustração para você aqui. Eu quero deixar uma imagem para você
aqui nesse versículo. E eu quero te convidar a fazer um exercício comigo agora nesse momento. Você não vai precisar levantar, calma. Mas veja bem, o texto está dizendo que na habitação de Deus, Deus está. E porque Deus está, essa habitação não será abalada. E nós somos a habitação de Deus através de Jesus. Nós cremos em Jesus, somos a casa de Deus. Deus habita a nossa vida pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus lá, nesse versículo 5, diz que Deus, desde o romper da manhã, desde quando o dia nasce, Deus vem em auxílio, em ajuda à sua habitação, a cidade da sua habitação, que através de Jesus é quem? Eu e você, certo? Eu e você que nos ouve. Então eu gostaria de te chamar a fechar os seus olhos. Feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos. Se você acordou hoje, levanta sua mão. Eu acordei, graças a Deus. Estou aqui falando com vocês. Muito bem. Então guarde essa imagem para você. Feche os olhos. Imagine que ainda antes de nascer o sol, antes do romper da aurora, Deus já estava com você, porque Ele disse que aos seus Ele dá enquanto dormem, Ele dá porque Ele está junto. Então Ele já estava ali, junto de você, pertinho de você. Deus estava aos pés da sua cama, de pé, olhando para você, enquanto você dormia. E aí, quando você acordou, Ele estava olhando para você de braços abertos, dizendo assim: meu filho, bem-vindo à vida. Minha filha, bem-vinda à vida. Vamos viver juntos, porque eu estou com você todos os dias até o fim. Pegou essa imagem para você? Então tudo bem, essa é a imagem que a Bíblia diz do Deus e Pai de Jesus Cristo, aquele que está com seu povo. E a promessa é que desde o romper da aurora Ele cuida de mim e de você. Ele está conosco. E que Ele nos dê percepção de reconhecermos que Ele está com a gente. Amém? Muito bem. Pode abrir seus olhos. Vamos seguir. No dia que você estiver com medo, você lembra disso? Leia Salmo 46, versículo 5, pode ser? Mais uma expressão sincera de confiança. Olha lá, versículo 7, versículos 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele está dizendo, o Deus criador, soberano, todo-poderoso está conosco. É Ele que está conosco. O Deus de Jacó é Deus de gente. É isso que ele está falando. É Deus que sabe do nascimento da caminhada, que sabe das lutas, que sabe das crises, que sabe das necessidades, que anota cada lágrima, e que é aquele que vai enxugar cada lágrima, e que terá um dia que não haverá mais lágrima. Glória a Deus por isso, porque não acaba nesse negócio que nós estamos vivendo, não é? A gente pode descansar, porque aqui está escrito como que vai terminar, gente. E está dizendo que não haverá choro, não haverá dor, não haverá ranger de dentes, a morte haverá passado, porque a antiga morte haverá passado, a antiga ordem haverá passado. Apocalipse 21. E aquele que é o Alfa e o Ômega diz: eis que estou fazendo novas todas as coisas. A gente descansa o nosso coração no caráter desse Deus maravilhoso. Ele está conosco, é a nossa torre segura. E aqui é interessante, que aqui, Fortaleza, torre segura é fortaleza mesmo. É torre segura, é sentinela, é o lugar da proteção. É o lugar que o inimigo não atinge. Ou seja, é inacessível ao assalto do inimigo. Mas é perfeitamente acessível a nós, porque Ele está conosco. Muito bem. E há também uma ordem de Deus. Há barulho de todos os lados. Há expressões sinceras de confiança.
sustentadas no caráter de Deus, não é no que acontece, não é na nossa potência, não é na nossa força, não é nem no que a gente sabe, é no caráter de Deus, certo? E há também uma ordem de Deus, que é: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Baixem a guarda, se rendam, saibam que eu sou Deus. Gente, essa pandemia revelou os nossos barulhos, eu não sei o de vocês, os meus. Eu estou parecendo Uno de firma, andando em rua trepidando. Já ouviu esse? Já andou em Uno de firma, já? Aquilo bate até o documento, né? Então a gente começa a perceber que a gente parece Uno de firma andando em paralelepípedo, bate de tudo quanto é lado. Porque a nossa alma é incompleta. A nossa alma anseia pelo nosso Senhor. Você concorda comigo? A nossa alma grita: eu tenho uma sede de eternidade, não tem nada, não tem ninguém que eu veja aqui, não tem nada fora Deus que me faz aquietar. É por isso que, por exemplo, o Agostinho disse uma vez: criaste-nos para ti mesmo, Senhor, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansar em ti. Em meio a todo esse barulho da natureza, o coronavírus aí, a Covid-19, tornado no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Nunca imaginei isso, a gente só via isso em desenho e nos Estados Unidos, né? Agora está acontecendo aqui no Brasil uma vez por mês. É barulho das nações, as consequências da pandemia, a gente não, irmãos, nós não temos ideia ainda do que vai ser. Há várias vacinas em fase final de teste, com a graça de Deus, logo estarão disponibilizadas. Agora, você vai ver a guerra que vai começar quando essas vacinas estiverem prontas. Sabe por quê? Porque a nação que conseguir imunizar primeiramente a sua população faz o quê? Volta primeiro para o normal. Então, o que você acha que vai acontecer? Você acha que os poderosos, os mais poderosos vão... Você acha que, por exemplo, China, Estados Unidos e Rússia vão falar assim: vamos deixar a Etiópia imunizar toda a sua população primeiro? Então as nações são barulhentas. A nossa nação é barulhenta, né? Então assim, já garantiu. Agora, pode ser também que o seu coração esteja barulhento, agitado, ansioso, angustiado, inquieto, amedrontado. E na verdade isso é muito normal, viu? Você não precisa ficar com medo se estiver acontecendo isso aí não. Porque é normal, a gente é assim. A gente vê Davi angustiado, a gente vê Moisés angustiado, a gente vê Paulo angustiado, a gente vê os apóstolos angustiados, a gente vê Jesus dizendo para os seus apóstolos: fiquem comigo e vigiem, porque eu estou com uma tristeza mortal. A gente vê o nosso Senhor chorando e suando sangue. Então, é algo que se abate a nós. O ponto é que nós somos barulhentos, a gente precisa entender isso. E como a gente percebe que é barulhento? Quando por alguma coisa a gente para, e essa pandemia deu uma parada. Então a gente começa a perceber. Porque enquanto você está na agitação, na roda viva do barulho, você não percebe tanto. Não é verdade? Durante o dia, a gente não escuta quase nada, não é verdade? Você já percebeu? Acorda às 5 da manhã, você vai ouvir você vai ouvir o teu corpo, vai ouvir o teu joelho estralar, vai ouvir o teu estômago roncar. O meu ronca. Eu acordo cedinho, dá um pouquinho de... Parece que eu tenho um sapo assim. Né? Você tem esse negócio também? Eu levantar da cama, o joelho dá uma estalada. Se é 2 horas da tarde, não escuta, porque o vizinho está ouvindo pancadão, o outro vizinho está reformando a casa, aí passa o carro do ovo, não é? Aí a TV está ligada, aí a criança está... Você não ouve. Na muvuca, a gente não ouve. Por isso Deus diz o quê? Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus de uma vez por todas, e todas as nações da terra hão de honrar o meu nome.
O que Deus está dizendo é: eu sou o protagonista da história, das nações, desse salmo e da sua vida. Ele sabe ser Deus, irmãos e irmãs. Tem uma longa experiência no ofício, viu? De eternidade a eternidade, tu és Deus, disse lá o Moisés no Salmo 90, versículo 1. O Tozer disse algumas coisas que eu acho interessante, eu quero compartilhar com você. Você está comigo aí? Está comigo? Olha o que o Tozer disse. A nossa visão de Deus define a nossa vida. Às vezes a gente acha que é a nossa condição física e biológica que define a nossa vida. Ela contribui e influencia sim, mas não define. Às vezes a gente pode achar que é o nosso meio social, o lugar em que nós crescemos. Influencia demais, mas não define. Certo? Às vezes a gente acha que são as circunstâncias do momento. Influenciam muito, mas não define. O que define a nossa vida é a nossa visão de Deus. A confiança no Todo-Poderoso, a confiança em Deus, só é gerada quando começamos a conhecê-lo. Se nós não conhecemos, nós não confiamos. Deixa minha filha estar aqui em cima, vir um estranho da rua e falar pula, ela não vai pular. Agora, se eu estiver aqui, eu não preciso nem falar, ela vai pular, porque ela me conhece. Não é assim? Somente um verdadeiro adorador pode conhecer a Deus. Porque Deus não se revela para aquele que acha que pode saber quem Ele é. Deus se revela para quem se humilha, porque os humilhados serão exaltados. Não é isso? E os que se exaltam serão humilhados. Tudo se resume ao que o homem acredita sobre Deus. Tudo isso na minha e na sua vida. A percepção do homem em relação ao seu Senhor se torna o fundamento sobre o qual ele edifica toda a sua vida. E aí a gente precisa perguntar em qual Senhor nós cremos. Muito sério isso. E a gente consegue ver isso como? Olhando para a nossa vida. Olhando para a nossa vida. Porque onde está aquilo que a gente valoriza, está o quê? O nosso coração. Por isso que Jesus falou, não dá para servir a dois senhores. Então a gente precisa ver quem está no trono da nossa vida. A gente vê muito disso pela nossa própria vida. Alguém disse o seguinte, é preciso sossego para conhecer o Senhor. Preciso sossego para conhecer o Senhor. Alguém disse também, para conhecer a Deus, é preciso despedir o que não é Deus. Olha que legal. Para conhecer a Deus, é preciso abrir mão, despedir tudo aquilo que não é Deus. Gregório de Nissa disse assim, são precisos longos períodos de recolhimento para achegar-se a Deus. E o Ambrósio disse assim, deixai as coisas terrenas, ocupai-vos em conhecer a Deus. Porque se a gente conhecer o nosso Senhor, a gente vai saber como lidar com as coisas terrenas. Parece que os salmistas, porque esse salmo aqui, ele é de alguns salmistas, dos coraitas, dos filhos de Corá, né? Parece que os salmistas estavam dizendo assim, quando eu vi Deus, eu me aquietei e conheci quem Ele é. Parei de me agitar e aprendi a viver com Deus no mundo de Deus. Parei de me agitar, aprendi a viver com Deus no mundo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não fala na muvuca. Deus não fala com desatentos. Deus não fala com barulhentos. Deus fala com quem para ouvir. E aqui a gente pode se lembrar da história de Marta e Maria. O problema da Marta não é porque ela estava servindo Jesus. Servir Jesus é algo muito bom, extraordinário. E porque a Maria parou para ouvir Jesus, não quer dizer que ela fosse folgada e não queria servir a Jesus. Quer dizer que ela fez o que tinha que fazer naquela hora. Porque Jesus estava ensinando. Se Jesus estava ensinando, o que todo mundo tinha que fazer? Parar e ouvir. Não é verdade? Por isso que Jesus falou, Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é importante.
que é importante, Marta? Parar e me ouvir. Depois que parar e me ouvir, você vai fazer o café da tarde, vai assar as rosquinhas, vai preparar o suco de tâmara, lá era de tâmara, né? Vai preparar o suco de tâmara. Agora é para me ouvir. A Maria escolheu a boa parte, a Maria parou e ouviu. E isso ninguém irá tirar dela. No mundo em que parece que temos muitas coisas para resolver, a mais importante é parar, ouvir Deus e aprender a viver com Deus no mundo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse o seguinte: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você tem parado para ouvir a Deus? Você tem parado de tentar fazer a vida dar certo para ouvir a Deus? Confiar no mundo de cabeça para baixo. No mundo de cabeça para baixo é preciso parar, ouvir Deus e aprender a viver com Deus no mundo de Deus. Quero deixar para você um desafio prático para você fazer durante a semana. Anote aí, se você puder. Porque nós falamos do que, né? O que fazer? Parar e ouvir Deus. Aí, de maneira muito prática, eu queria te dar uma dica para você praticar isso. Faça o seguinte: fique 5 minutos em silêncio absoluto, absoluto. Então, você vai ter que acordar mais cedo, ou vai ter que ser à noite, quando todo mundo já está dormindo. Sem barulho, sem distração, desliga a internet. Põe seu celular para despertar, 5 minutos. Você vai ver que vai parecer 3 dias, mas vai lá. Põe 5 minutos. 5 minutos de silêncio absoluto. Você vai começar a pensar um monte de coisa. Deixa, não se preocupa com os seus pensamentos. Se você tentar controlar o seu pensamento para parar de pensar, para ficar em silêncio, você não vai ficar em silêncio. Então deixa ele rolar. 5 minutos de silêncio. Depois disso, você vai ler a Bíblia. Um trecho curto, pega um trecho curto e leia várias vezes nesses 15 minutos. Várias vezes. Pegue um salmo, ou pegue o Evangelho de João, ou comece lendo em 1 João e vai lendo. Se der para ler 3, 4, 5 versículos, está bom. Leia várias vezes. Depois disso, de ler várias vezes durante 15 minutos, pausadamente, leia em voz alta, pausadamente. Vai ouvindo a sua voz lendo aquele texto. Você faz 5 minutos de meditação nesse texto, em silêncio. Fica e pensa no que você leu. E a partir dessa meditação, do que você leu, do que Deus te falou, você ora por mais 5 minutos. 30 minutos. Você fica em silêncio. Você lê a Bíblia. Você medita e você ora. Faça isso durante uma semana, pelo menos. Uma semana. Faça isso durante 7 dias. E aí depois você me conta o que você viveu nesse tempo aí. Beleza? Vamos louvar um pouquinho? Vamos louvar? Enquanto isso, nossa equipe se prepara, eu quero orar com você. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos diz que o Senhor é nosso refúgio, nossa força, nossa ajuda sempre, sempre presente, em todos os momentos e também na adversidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco e nos ajuda desde o romper da manhã. Obrigado, Senhor, porque Tu, Criador e Todo-Poderoso, está conosco. E o Senhor que nos conhece é a nossa torre segura. Obrigado, Deus, porque a nossa vida está nas Tuas mãos. E te pedimos, Senhor, que pelo Teu Espírito, em cada instante da nossa vida e também nestes momentos em que nós nos colocamos para silenciar, para ler a Tua palavra, para ouvir Tua voz, para orar, para responder ao Senhor em oração, para que o Senhor vá tratando os nossos barulhos, Deus, e nos ajudar num mundo tão barulhento, num tempo tão barulhento, termos a
atitude que é necessária para ouvirmos o Senhor, conhecermos o Senhor e provarmos dessa bênção, de poder dizer: confiamos, não temeremos. Nós precisamos do Senhor, Espírito Santo. Ajuda-nos, fica conosco e nos ajuda a pôr em prática isso que ouvimos e aprendemos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.